Porque é uma pena que você saiu da organização, mas você deixou de acreditar em Deus, em Jesus e na Bíblia. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a André do canal STJ nos Lençóis da Liberdade. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Vamos para mais um vídeo e hoje nós vamos falar de Bíblia, de Jesus, de Deus, etc. Mas antes, se inscreve no canal se você já não for inscrito. Deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com outras pessoas se você gosta do conteúdo aqui do nosso canal. E sem mais delongas, vamos lá. Então, antes de mais nada, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu sempre recebo comentários, né, no canal aqui de pessoas me esculachando, que é essa realidade, me esculachando, porque eu sou ateia, né? E isso é bastante... não me incomoda, na verdade, assim, as pessoas têm direito de comentar o que elas quiserem nos meus vídeos, mas eu não sei, eu pensei, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso e também... por certos encontros, né, que eu tenho com pessoas que são religiosas aqui e ali e tal. Então, né, por que que eu tenho que acreditar em Jesus? Porque eu tenho que acreditar na Bíblia? Porque eu tenho que acreditar em Deus? Essas são as perguntas que eu faço para essas pessoas. Porque é interessante pensar o seguinte... Eu faço vídeos sobre a organização das Testemunhas de Jeová e sobre os ensinos da organização das Testemunhas de Jeová. Então, eu não tenho, pessoal... Assim, vamos entender uma coisa primeiro, tá? Você gostando disso ou não, os ensinamentos das Testemunhas de Jeová são baseados na Bíblia. Tá, nos últimos tempos eles têm... como é que eu posso dizer, né, acrescentado muita coisa. A gente viu recentemente, né, no vídeo lá do Pedrinho e da Sofia, eles acrescentaram um monte de coisa na história lá do Lázaro, né, Jesus ressuscitou Lázaro e tal. Mas os princípios, a base, tá, do ensinamento da Testemunha de Jeová é a Bíblia. Eles têm a própria interpretação deles em alguns casos, assim como outras religiões também têm a interpretação deles da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é um livro que permite muitas interpretações, tá? Não é um livro que tá assim, claro, dizendo, olha, você tem... Algumas coisas estão lá escritas, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas em outras questões, né, é aberto à interpretação. Por exemplo, muitas... religiões acreditam no inferno de fogo. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, não acreditam. Mas não quer dizer que não vai haver punição. Já eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas assim, então, se baseia na Bíblia. Eu, Andréia, não tenho como falar das Testemunhas de Jeová, né? Falar dos problemas que as Testemunhas de Jeová têm no que diz respeito aos ensinamentos delas, sem falar da Bíblia, gente. Sem falar da Bíblia, né? Não tem como, porque tá lá. Então, primeiro de tudo, eu não quero com esse vídeo aqui atacar as pessoas que são cristãs, as pessoas que acreditam na Bíblia. Eu sempre tento manter aqui uma postura respeitosa, né? Com respeito a essas pessoas, porque eu sei que cada um tem, né, a sua trajetória, cada um tem a sua história, cada um... se apega àquilo que, né, ela acha que é bom para ela, que é benéfico para ela. Mas aí o que me incomoda é o seguinte, eu, Andréia, que sou ateia, eu tô pouco me lixando. Se você acredita em Deus, em Jesus, em Buda, em Shiva, em Alá, para mim, você pode acreditar no que você quiser. O que me interessa, tá, sobre as pessoas é o comportamento que elas têm dentro da sociedade, tá? Esse comportamento que elas têm é simplesmente ruim para outras pessoas, está prejudicando outras pessoas, né? Está sendo realmente ruim no sentido social mesmo. Então aí isso vai me interessar. Agora, no que você acredita ou deixa de acreditar, para mim não faz a menor diferença. Mas, né,
muitas pessoas que são religiosas, né, inclusive as que saíram das Testemunhas de Jeová também, elas simplesmente dizem, né, vem aqui me atacar às vezes, ou dizer coisas, nossa, como eu falei no início, né, que pena que você saiu, não acredita mais em Jesus, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Tipo, por que que eu tenho que acreditar na mesma coisa que você? Primeiro que, assim, existem não sei quantas religiões no mundo. Ai, André, porque você não acredita, porque você não teve uma experiência com Deus, uma experiência com Jesus. Tá. Chega lá, não sei, na Índia, tá? Num lugar que é predominantemente, não sei, vamos dizer, muçulmano, tá? Porque a Índia é um país muito grande, tem várias religiões. Lá tem de tudo, tem cristão, tem islamismo, tem o pessoal que acredita, né, nos deuses indianos. Eu não sei o nome, desculpa aí, tá? Eu não sou especialista. Mas vamos dizer que você chega lá numa comunidade que as pessoas sejam muçulmanas. Essas pessoas, quando elas relatarem milagres, né, inclusive quem fala isso é o Carl Sagan, né, o astrônomo. Ele disse astrônomo, tá? Não astrólogo, astrônomo. O Carl Sagan, ele fala isso, né? Ele cita isso. Quando uma pessoa chega, por exemplo, na Índia, né, que é de uma comunidade, de uma parte ali que acredita em Alá, né, que é muçulmana, quando eles têm essa experiência com Deus, é interessante que nunca é com Jesus, né? Sempre quando aparece vai ser Alá, porque aquela pessoa foi criada para acreditar naquilo. E assim, eu não estou aqui fazendo juízo de valor das experiências espirituais que cada pessoa tem, isso é com vocês. O que eu estou querendo dizer é que essas experiências são influenciadas pelo contexto, né? Pelo que você foi criado acreditando, tá? Isso é um ponto. E aí, mas agora vamos falar especificamente da Bíblia, né? Porque muitas pessoas falam aqui comigo, né? Porque o Brasil é um país de maioria cristã, tem católicos também, mas católico também é cristão. Acredito em Jesus Cristo, para mim é cristão. Então, muitas pessoas, e inclusive na comunidade de ex-testemunhas de Jeová, eu sempre vejo esses comentários assim: nossa, as testemunhas de Jeová é uma fábrica de ateus, né? Qual o problema se for uma fábrica de ateus? Por que o fato de alguém ser ateu te incomoda tanto, tá? Se pergunte. Aí vão dizer, ai, André, mas é porque se você for ateia, né, as pessoas que são ateias, elas vão ser destruídas por Deus, vocês precisam se arrepender e acreditar em Jesus, que é a salvação. E aí eu pergunto, que Deus é esse? Qual a diferença desse Deus, né, que vai te destruir se você não acreditar nele, se você não acreditar no sacrifício que ele mandou, que é Jesus Cristo, e ele vai te destruir? Qual a diferença desse Deus e do Deus das Testemunhas de Jeová? Porque o Deus das Testemunhas de Jeová vai te destruir também porque você não acredita nele. Mas vocês veem aqui, né, algumas pessoas que gostam de falar, no caso da minha descrença, vêm aqui e falam também, né? Ah, que pena, você tem que acreditar em Jesus, você tem que se arrepender e não sei o quê. Então, qual a diferença desse Deus que você serve agora e o Deus das Testemunhas de Jeová? Porque em ambos os casos, eu tenho que acreditar ou alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Então, gente, é porque assim, né? Você tem que acreditar na Bíblia, né? Porque a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, é a verdade, porque é um livro que sobreviveu tantos anos e as pessoas foram perseguidas porque imprimiam a Bíblia. Gente, isso não prova nada, tá? Realmente isso não prova nada. Porque se você for parar para pensar, você vai pegar um texto como, não sei, a Ilíada do Homero. Também sobreviveu. Então quer dizer que aquilo realmente aconteceu, que aquilo é uma verdade, que os deuses que são descritos ali são os deuses verdadeiros? Fora assim, né? A Bíblia tem várias contradições. Só para citar um exemplo, lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, né? Aquela coisa ali da Torre de Babel e tal, que as pessoas estavam construindo a torre, né? Para poder se sentirem grandiosas. Aí Deus ficou zangado, porque não pode, né? Só ele que tem o direito de ser adorado. Aí essas pessoas estavam construindo a torre e nesse relato diz que
Jeová confundiu, né, as línguas das pessoas, e aí sim apareceram várias línguas. Mas se você vai lá no capítulo 10, versículo 5 de Gênesis mesmo, um pouco antes desse mesmo versículo, fala que já existiam nações, cada uma, né, com a sua língua. Isso é só um exemplo. Se você for procurar, tem muito mais coisas na Bíblia que em uma parte diz uma coisa e outra parte diz outra. Então, assim, como é que é um livro inspirado por Deus, perfeito, mas com tantas contradições? Né? Isso é um ponto. E aí, vamos agora para as coisas maravilhosas que estão na Bíblia, gente. Que é assim, né? A Bíblia tem umas passagens que são verdadeiros filmes de terror, né? E já que a Bíblia é o livro inspirado, né, por Deus, por Jeová, né? Ou seja lá, ou Yahweh, né? Como você quiser dizer. Por que tem tanta coisa sangrenta e violenta na Bíblia? Vamos ver um exemplo. Eu vou ler alguns trechos para vocês, tá? Lá no livro de Números, né, capítulo 31, existia um povo que se chamavam os midianitas, tá? Os midianitas também eram descendentes de Abraão, tá? Eles eram descendentes de um outro filho de Abraão, lá com uma outra mulher, né? Porque a Sara teve o Isaac, né? Do Isaac veio a nação de Israel. Enfim, existia essa nação dos midianitas e em determinado momento os israelitas foram ali, entraram em guerra, né, com a outra nação, com os midianitas. E aí lá no capítulo 31 do livro de Números, o Senhor disse a Moisés, esse é o versículo 1, tá? Eu vou ler do 1 até o 3 agora. O Senhor disse a Moisés, vinguem-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo, armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem, a vingança do Senhor contra eles. Essa é a versão Almeida revisada, tá? Que eu tô utilizando aqui. Beleza, né? Vai lá na guerra, tipo, guerra não é uma coisa ruim? Então, mas enfim, tá na Bíblia, Aí o versículo 9 e 10 diz, os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todos os rebanhos e bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas haviam se estabelecido, bem como todos os seus acampamentos. E aí, vamos pular aqui para o versículo 17 e 18, porque o Moisés ele tinha instruído para eles matarem todo mundo, tá? Só que aí os soldados não fizeram o que Moisés mandou, eles levaram alguns homens e algumas mulheres ali com eles. E aí, quando Moisés viu, ele ficou, né, pistola, falando, que é isso? Eu falei que vocês tinham que matar todo mundo. Aí, como eles trouxeram pessoas, lá no versículo 17 e 18, diz o seguinte, agora matem todos os meninos e matem também todas as mulheres que se deitaram com homens. Isso depois de dizer para matar os homens, tá? Mata os homens, mata os meninos e mata as mulheres que se deitaram com homens. Mas poupem todas as meninas virgens. Moisés era o porta-voz de Jeová. Então, quando Moisés falava, aquilo estava vindo diretamente de Jeová, não é? Mas então, por que ele mandou salvar as meninas virgens? Por que será, né? Porque isso era uma prática comum da época, tá, gente? Isso era uma prática comum da época. Você ia lá, você destruía todo o território e você, às vezes, matava todo mundo. E, às vezes, salvava as meninas, né? Mulheres não, meninas mesmo, que ainda não tinham se deitado com ninguém. Então, isso aqui tá na Bíblia, tá? Na Bíblia tá Deus mandando matar pessoas. Tá? Tá lá na Bíblia. Não sou eu que estou inventando. Você pode ir lá no capítulo 31 de Números e conferir. Aí tem um outro versículo aqui. Eu vou ler vários versículos e aí no fim eu vou falar mais ou menos a minha conclusão. Tá? A gente tem aqui também, né? O versículo, o capítulo de Deuteronômio, capítulo 22. Ali tem várias, várias ordens, né, para os israelitas, assim, vários protocolos da lei.
Então, aqui no livro de Deuteronômio também, né, eu vou ler vários versículos, tá, de passagens diferentes da Bíblia, e depois eu vou fazer os meus comentários sobre ele. Vamos lá primeiro ver as maravilhas que estão escritas na Bíblia, né, porque, né, só coisa boa. No livro de Deuteronômio, capítulo 22, tá, vamos ler aqui o versículo 22 também, Deuteronômio 22, 22. Diz o seguinte: se um homem for surpreendido deitado com uma mulher de outro, os dois terão que morrer. O homem e a mulher com quem se deitou eliminem o mal de Israel. Se numa cidade, aí o versículo 23, se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. Você já imaginou, gente, o que é você morrer apedrejado? Uma coisa horrível, né? Mas Deus, né, mandou fazer isso aqui com uma pessoa. Porque, assim, não importa o que a pessoa tenha feito, se você apedreja uma pessoa, você também está cometendo um crime e uma coisa muito cruel, de uma forma muito cruel. E muito bem, leve os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade e não gritou por socorro. E o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Ou seja, né? Se o homem vai lá, violenta uma mulher, se ela não gritar, ela tinha que morrer. E assim, né? Vamos pensar aqui, se Deus é o Todo-Poderoso e sabe de tudo, ele deveria saber também que quando uma pessoa passa por um tipo de trauma como esse, né, como é o estupro, às vezes a pessoa não grita, às vezes a pessoa fica sem reação, porque é um choque, né? Jeová não deveria saber já sobre isso, então por que ele fez essa lei horrorosa, bizarra? Por quê? Porque essa é a mentalidade da época. Então, será que realmente esses versículos refletem um Deus, né, todo-poderoso, onipresente, onisciente e que sabe de todas as coisas? Porque se você falar isso hoje, é um absurdo. Você vai dizer, ó, uma mulher que foi ali violentada, ela não gritou, tá, a gente não vai fazer nada por ela, porque ela não gritou. Entendeu? Faz algum sentido para você? Então, como é que você justifica isso quando Deus fala, tá? Vamos ver mais um versículo maravilhoso. Vamos ver agora, vamos para o Novo Testamento, né? Porque o Velho Testamento a gente já sabe que se torcer sai sangue, mas o Novo Testamento tem umas coisinhas bizarras também. Tem a história lá do Ananias e Safira, né? Que eles mentiram, disseram, não, a gente vendeu esse terreno aqui que a gente tinha e deu o dinheiro todo para os apóstolos, mas eles não tinham dado todo o dinheiro. E aí o que aconteceu? Eles foram mortos, né? Porque mentir né? Você mentir realmente vale você ser assassinado, né? Mas enfim, vamos ver uma outra coisa, vamos ver uma coisa que Jesus fez aqui. Porque assim, Jesus falou umas coisas legais, eu acho, né? Que tem algumas coisas que Jesus falou que são importantes, mas eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos ver aqui no livro de Mateus, no capítulo 21, versículo 18 até o 19, né? 18 e 19. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. E ele continua, né, dizendo, os discípulos ficaram impressionados e tal, e ele disse, não, se você tiver fé, vocês podem fazer tudo isso. Agora, por que ele tinha que matar a figueira? Para provar um ponto, né? Para provar um ponto, ele precisava matar a árvore? Não sei. E por último, mas não menos importante, né, minha gente, vamos ver aqui no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 49 e 50. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger
dos dentes. Sim, né? As testemunhas de Jeová não encaram isso como literal, mas a maioria das religiões cristãs acreditam, né, que isso se refere ao inferno de fogo e que as pessoas que não obedecerem, que não acreditarem em Jesus, etc., elas vão ser mandadas para o inferno. É um pouco pior, eu acho, do que o Armagedon das testemunhas de Jeová, porque o Armagedon, pelo menos você vai morrer e acabou, né? O inferno você vai ficar sendo atormentado ali pela eternidade. O que é uma coisa absurda. Mas, assim, não faz muita diferença se você vai para o inferno, se você vai ser destruído no Armagedon. Porque o que acontece, gente, é que no fim você vai ser punido simplesmente por não acreditar em Deus, por não acreditar em Jesus, por não seguir a palavra de Jesus. E aí eu digo, como você acha justificativas para esses versículos que eu li aqui, para a pessoa ser apedrejada, para a pessoa ser destruída, seja pela razão que for, você vai achar a justificativa que você quiser, porque, claro, muitas coisas que são imorais ou que são terríveis, quando são feitas por Deus na Bíblia, as pessoas que são cristãs, elas acham formas de justificar isso. Ah, não, mas Deus fez isso aqui por causa disso e disso, né? Não, ele mandou matar os midianitas porque eles estavam contaminando, sei lá, a adoração verdadeira, então tinham que morrer. É um direito seu você fazer isso. Agora, você não pode querer convencer outra pessoa ou forçar outra pessoa, né, a acreditar nisso, a criar as mesmas desculpas para justificar o comportamento desse Deus da Bíblia assassino. Uma outra coisa, né? Tem gente que acha que quem é ateu, etc., porque tem raiva de Deus. Gente, eu não tenho raiva de ninguém, não, tá? Eu não acredito, eu não posso ter raiva de Deus porque eu não acredito que ele existe, entendeu? Então, eu acho realmente curioso esses detalhes, né? Porque se você fala que a Bíblia é palavra inspirada de Deus, então toda a Bíblia é palavra inspirada de Deus. Inclusive essas partes bizarras que eu li para vocês aqui, né? Mas, como eu falo, o que importa para mim não é no que você acredita ou deixa de acreditar, e sim no que você faz dentro da sociedade. E aí eu vou voltar aqui na questão dos midianitas, né? Porque foi o que Jeová mandou os israelitas fazerem, ou Yahweh, como você quiser chamar. E aí, gente, ok, mas se fosse hoje em dia, né? Porque agora eles acreditam que nós vivemos no tempo da graça, né? Jesus Cristo já veio e tal, então não é mais necessário que você suje suas mãos matando pessoas porque Deus mandou, né? Mas existem outras formas de fazer isso. Quando você chega, por exemplo, e tem um pastor, um líder religioso, que ataca religiões de matriz africana, por exemplo, né? Ou que atacam pessoas da comunidade LGBTQIA+. Quando você faz isso, quando você chega lá e fala, não, esse pessoal é impuro, esse pessoal é iníquo, é ímpio, você está instigando os seus seguidores a fazerem coisas como destruírem terreiros, né? Baterem. Tem pessoas de religiões de matriz africana que às vezes apanham na rua de pessoas religiosas, né? Ou uma pessoa que é gay ou trans, etc., apanham também de pessoas que são cristãs, não todas, tá? Eu sei que existem cristãos e cristãos, não é um grupo homogêneo, mas muitas pessoas seguem a Bíblia à risca e o que pastor diz à risca. Ah, não, porque na Bíblia diz isso e isso, então isso é justificável, né? É justificável para mim que eu vá lá e não sei, destrua um terreiro, ou que eu vá lá e bata num homossexual, ou simplesmente diga, não, você tá errado, você devia fazer terapia de conversão sexual para poder virar hétero, não sei o quê, porque isso também é uma violência, tá? Isso também é uma violência, mesmo que a pessoa que seja gay vá lá e diga, não, eu quero fazer a conversão sexual, mas porque isso é colocado nela, essa violência emocional e psicológica tá ali o tempo inteiro. E aí você força essa pessoa a passar por esse tipo de coisa que é problemática, para dizer o mínimo, né? E causa muitos traumas, porque você tem que se forçar a ser uma coisa que você não é. E aí,
Um dia eu encontrei uma mulher religiosa na rua e ela começou a pregar pra mim, né? Eu não sei de que igreja que ela é. E aí eu falei, não, eu não acredito em nada, eu sou ateia. Eu acredito em fazer as coisas boas. E ela basicamente disse pra mim, não adianta você fazer coisa boa se você não acredita em Jesus. Se você não acredita em Deus. E aí eu pergunto, que Deus é esse que tá tão preocupado se as pessoas seguem a ele ou não? Né? Que deixa a palavra dele, a Bíblia, né, cheia de contradições, cheias de histórias pesadas e bizarras, mas se eu faço coisas boas, e para mim as coisas boas devem ser feitas, as coisas corretas devem ser feitas, porque são as coisas corretas, tá? Não porque eu preciso que a Bíblia me diga o que fazer, tá? Não é por aí. Eu faço e ajo, né, com a minha consciência e tentando não prejudicar as outras pessoas, né? Tentando ser uma boa cidadã, tentando conviver em paz com as outras pessoas, tentando aprender e evoluir. E eu não preciso da Bíblia para me dizer isso. E, de novo, eu não tô aqui falando que você tem que parar de acreditar em Deus, eu não estou aqui fazendo esse vídeo para convencer ninguém a virar ateu ou agnóstico, seja lá o que for, mas eu acho muito curioso esses ataques que a gente sofre, direto e indiretamente, tanto aqui no canal, como existem outros influenciadores, né, ou youtubers, que são ex-testemunhas de Jeová também, e que falam coisas bem absurdas contra quem é ateu, sabe? Então, né, direto e indiretamente você tá falando, tipo, você tem que acreditar em Deus, ou, entendeu? E pra mim não. Pra mim não faz diferença se você acredita ou não, e sim se você é uma boa pessoa, entendeu? Porque se você vai me dizer, como eu disse, né, a Bíblia é o livro, a palavra de Deus. Então por que que tem passagens de Deus mandando alguém ser assassinado? De Deus mandando alguém ser apedrejado? Entendeu? Então, realmente, para mim, isso não faz nenhum sentido. Isso não pode vir de um ser superior e amoroso. Como tem passagens boas na Bíblia também, né? Tem passagens que mandam você fazer coisas boas. Eu sempre cito, Jesus falou, né? Amar o próximo como assim, a ti mesmo. Para mim, isso é, sabe, uma base muito importante do meu pensamento, porque eu fui criada como testemunha de Jeová, né? Eu fui criada com esse ensinamento. Mas o meu namorado, por exemplo, o meu namorado, ele não é cristão, entendeu? Ele foi criado numa família de ateus e ele segue o mesmo princípio. Então você não precisa da Bíblia para ser uma boa pessoa. Não é porque eu sou ateia que quer dizer que eu adoro o diabo. Eu não acredito no diabo, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Que você adora o diabo, que você é uma pessoa ruim. Vamos desfazer esses preconceitos e aprender a respeitar as pessoas com suas crenças e com suas descrenças, tá? O meu ponto principal nesse vídeo é esse. E desculpa se eu ofendi alguém, tá? Com as coisas que eu falei aqui, mas porque assim, eu tenho o direito também de explicar o porquê que eu não acredito, o porquê da minha descrença e o porquê da minha, né, que eu levanto minha sobrancelha quando dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, isso é tudo que eu tenho para vocês hoje, pessoal. Obrigada por assistirem até aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E como diz a pensadora contemporânea Tati Quebra-Barraco... Quem gostou, bate palma, não gostou, paciência.